Shavua Tov, Umevorach. Estamos aqui, hoje tivemos a importante visita do nosso querido amigo o Gamaliel, que chegou de Londres, uma pessoa importante, e nosso querido Jorginho, que faz o nosso aplicativo. E o tema de hoje é, a nossa parashá nos contou sobre animais puros e animais impuros. E quando chega no porco, a Torá começa dizendo, depois que a Torá nos contou, nos revelou que todo animal que ele é ruminante e tem o casco fendido, ele é um animal puro, ou seja, animal puro, que você pode fazer a shritá dele e extrair o sangue dele, ele vai se tornar kasher. Por enquanto ele só está nesse estado que ele é um animal puro, então você pode tomar o leite dela. Então, se esse animal tem esses dois sinais, ele é ruminante e tem um casco fendido, ele é um animal puro. E você entende, obviamente, já entende sozinho, que se ele tem um sinal só, ele não é puro, porque está faltando um sinal. Aí a Torá vai nos contar sobre o porco e o gamal, o shafan, a arnevet, a chazer. Então, o porco o gamal, o shafan e a arnevet. O porco, a Torá começa dizendo que ele tem o casco fendido e ele não é ruminante, por isso que ele não é kasher. Mas eu já sabia antes que se ele tem um sinal só, ele não é kasher. Então, o que importa para mim porque a Torá tem que me falar que se ele tem um sinal ele não é kasher. E outra, porque a Torá começa dizendo que ele tem um casco fendido. Se a Torá está querendo me dizer que ele não é kasher, começa a dizer que ele não é ruminante. Mas ela começa dizendo que ele tem um casco fendido e depois ela fala que ele não é ruminante, por isso que ele não é kasher. Então aí a gente vai para o Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nos conta que o motivo para isso é que se você encontrou esse animal no deserto, você conseguiu verificar que ele tem o casco fendido. Isso é um sinal puro. Mas não conseguiu verificar se ele é ruminante. Se você conhece todas as raças dessa espécie que é chamada de chazer, que é o porco, e você sabe que esse animal não é um porco, mesmo que você não conseguiu verificar se ele é ruminante ou não, porque para verificar isso você vai ter que fazer a shritá do animal e verificar se ele tem, o estômago dele tem duas partes. Mesmo que você não conseguiu verificar isso, se é uma fêmea, você pode beber o leite dela. Por quê? Porque você sabe que ela não é uma porca, e você sabe que o animal que tem o casco fendido, todo animal que tem o casco fendido é ruminante, fora o porco, em todas as suas ramificações. Assim diz o Shulchan Aruch. Aí a gente vai para os outros três, que o sinal deles é contrário. Eles são ruminantes, mas não têm o casco fendido. Então, a Torá traz os três nomes, Gamal, Shafan e Arnevet. Gamal é o camelo, e tudo que se cruza com o camelo e tem filho fértil, que aí a gente vai classificar isso como raças de camelo. Ou seja, a nossa classificação de escamas é diferente da classificação zoológica de escamas. Para nós, a escama do peixe, para o peixe ser considerado um peixe puro, que ele tem escamas, a escama tem que ser escama que se destaca. Na hora que você passa o dedo do rabo para a cabeça, as escamas vão saindo, vão pulando. Agora, na zoologia, se você tem eu falo zoologia bem genérico, né? Mas lá, se você digita no Google peixe com escamas, vão te aparecer peixes que as escamas fazem parte da pele dele. Se você arranca a escama, você arranca ela junto com a pele. Isso para nós não é escama. Para eles é escama, vai aparecer no Google que esse peixe tem escamas. Para nós não é escama, porque se você arranca a escama, ela sai junto com a pele, quer dizer que ela é pele e não escama. E para eles é escama. Então, da mesma maneira que em relação ao que é esses três animais
que eles são ruminantes, mas que eles não têm o casco fendido. O que é ruminante para nós? Ele tem que ser como uma vaca, como uma ovelha, como uma cabra. Ele tem o estômago em duas fases. Então, primeiro ele mastiga. Então, quer dizer que o roedor, para nós, o fato dele mexer a boca, não considera ele ruminante pela Torá. O fato dele ser um roedor, ou tem várias denominações para tipos de bichinhos que ficam mexendo a boca, para nós isso não é ruminante. Quer dizer, só o fato dele ficar mexendo a boca não é ruminante. Para saber se ele é ruminante, você tem que abrir, fazer a shritá do animal, abrir ele, verificar se o estômago dele tem duas partes, se o estômago dele se compara ao estômago da vaca, da cabra, da ovelha. E a pessoa encontrou um gamal. Então, o que vem a ser o gamal? Diferente da zoologia, a nossa definição de espécie é diferente da deles. Da mesma maneira que para eles a definição de escama deles é diferente da nossa, a definição de espécie deles é diferente da nossa. Para nós, uma espécie, ela se divide em raças e todos os animais que se cruzam entre si e têm filho fértil, eles são raças de uma mesma espécie. Então, para nós, o camelo, dromedário, lhama, alpaca, viconha, esqueci algum? Alpaca, viconha, lhama... Guanaco. Todos eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Isso foi uma experiência de uma veterinária nos Emirates. Lá você estava em Londres, não estava nos Emirados Árabes, lá é mais chique ainda do que Londres, né? Quer dizer, a gente não chegou a esse nível de estar lá no Abu Dhabi, nesses lugares. De qualquer maneira, quando nós falamos sobre esses camelídeos, uma veterinária inglesa nos Emirados Árabes, ela fez o cruzamento de lhama, alpaca, viconha, guanaco, o camelo, dromedário, e deu um filho fértil. Ela até deu um nome para ele. Então, na prática, o que acontece? Pela Torá, a definição de espécie é quando eles se cruzam entre si e têm filho fértil. E a definição de raça é que eles são raças de uma mesma espécie. Quer dizer, o lhama é uma raça de camelo para nós. Ou seja, se a pessoa encontrou um camelo, por que a Torá, então, pelo Shulchan Aruch, por que a Torá nos traz um sinal só? Para nos dizer que se a pessoa encontrou um camelo, agora que já baixou, ainda tem o som lá, deixa eu colocar mais perto, então. Se a pessoa encontrou um camelo no meio do deserto, ele não tinha como verificar se ele verificou que o camelo rumina. Então, só que o camelo não tem casco fendido. Ele encontrou um animal no deserto, ele não sabe que animal é esse, mas ele verificou que esse animal rumina. E essa pessoa sabe reconhecer um animal que rumina, diferente do... Tem gente aqui que generaliza, porque acho que pela... Não sei se... mas, assim, essa pessoa sabe que aquele animal é ruminante, não teve como verificar o casco do animal, não sabe se ele tinha casco fendido ou não, e ele sabe que esse animal não é um camelo, não é um dromedário, não é um lhama, não é uma alpaca, não é uma viconha, não é um guanaco. Se esquecer alguma coisa, vocês me lembram depois? E então quer dizer que esse animal é puro. E se é ela, ele pode beber o leite dela. E agora a gente vai para o Shafan e a Arnevet. Os padres antigos, numa época que os judeus não precisavam de tradução da Torá, porque eles não falavam essas línguas, os padres antigos traduziram a Torá do jeito que eles nunca viram judeu na vida, então não tinham como saber, nunca viram esses animais também. Precisavam traduziram, foram lá inventando nomes onde eles não sabiam. No lugar de transliterar,
fala, olha, a gente não conhece esse animal, então vamos transliterar. Está escrito na Torá Shafan, vou escrever Shafan e vou falar que eu não sei que bicho é esse. No lugar disso, não, eles foram lá traduziram errado. Eles traduziram o Shafan Ernevet como coelho e lebre, que são animais que se cruzam entre si e têm filho fértil, então para nós eles são duas raças da mesma espécie, não são duas espécies diferentes. E não só isso, nem o coelho nem a lebre são ruminantes. E aí eles falam, não, mas é que na hora que eles estão comendo, eles comem os excrementos deles, isso é considerado ruminar. Não, para nós isso não é considerado ruminar. E o porco também faz isso, e o porco Torá fala que ele não é kasher, que ele não é ruminante. Então, o que acontece? Que coelho e lebre não são o Shafan Ernevet, eles não são ruminantes. Quer chamar eles de roedores, o fato deles mexer a boca, para nós não considera, isso não considera eles ruminantes. A pessoa que escreveu o dicionário do hebraico moderno, o Eben Yehuda, ele foi questionado sobre isso, porque ele pegou as traduções da Bíblia dos povos e ele fez o dicionário do hebraico moderno para fazer bonito, para mostrar que pegou as traduções deles. Aí falaram para ele, olha, o Shafan Ernevet não são um coelho e lebre. Aí ele falou, deve ser um coelho e uma lebre lá da China, né, do Oriente. Naquela época você queria falar que esse animal não existe, você fala, deve ser um animal do Oriente, mas não é mesmo esse coelho e essa lebre que tem aqui. Então não escreve coelho e lebre, que você está enganando as pessoas. Você vê um desenho animado de Israel, começa a cantar, Shafan, Nakatan, e aí um coelhinho pulando, e a criança pensa que Shafan é coelho, Shafan não é coelho, e Ernevet não é lebre. Então, o que acontece? A Gemara nos conta que, a Gemara em Hulen, que se você encontrou um animal no deserto e você conseguiu verificar que ele é ruminante e não conseguiu verificar se ele tem casco fendido, e você sabe que ele não é nenhuma raça de gamal, nenhum camelídeo, ele não é o Shafan, ele não é Ernevet, então esse é o animal kasher, porque fora o animal puro, porque fora essas três espécies que se dividem em muitas raças, fora essas três espécies não tem nenhuma outra espécie que tem um sinal só, que ela é somente ruminante. Aí a Gemara nos conta que se a pessoa chegar para você e te falar que, olha, Moshe Rabbeinu escreveu a Torá por si só, usa isso como prova de que não teria como Moshe Rabbeinu ter escrito a Torá por si só. Moshe Rabbeinu obrigatoriamente recebeu a Torá de Hashem, porque Moshe Rabbeinu não estava na Nova Zelândia, na Austrália, no Brasil, ele não tinha como saber que no mundo inteiro só existem 4 animais que eles têm um único sinal de pureza. E essa é a prova que a Torá é de Hashem. Na hora que você traduz Shafan Ernevet como coelho e lebre, você está ao contrário, está dando a arma na mão deles. Eles vão falar, olha, Moshe Rabbeinu escreveu a Torá. Porque da mesma maneira que o coelho e a lebre, eles mexem a boca, qualquer rato, qualquer esquilo, qualquer canguru, qualquer bichinho desses vai mexer a boca. Então não são somente 3 espécies, são milhares. E de qualquer maneira, até o nosso querido Jorginho faz o nosso aplicativo, ele estava em Pernambuco e ele sabe que nem lá não tinha Shafan Ernevet, nem em Pernambuco. Então o padre que traduziu isso errado deveria transliterar, não deveria traduzir. E ele deveria falar, esse bicho provavelmente é um animal extinto, porque é um animal que desapareceu. Não existe isso que os animais se extinguiram. Existe uma coisa assim, de uma espécie desaparecer totalmente da face da terra. Então, esse é o Shulchan Aruch, ele fala sobre o motivo que a Torá nos traz esses animais com um sinal só. O Rabi Yoel de Satmar escreve no livro dele, de Divrei Yoel, um hidush muito interessante.
ele escreve o motivo que a Torá, quando a Torá vem nos dizer que o porco é impuro, e a Torá deveria nos dizer, olha, o porco, por causa que ele não rumena, mesmo tendo o casco fendido, ele não é puro, ele é impuro. Então, por que a Torá começa com o sinal de pureza dele, falando que o porco tem o casco fendido, e depois vai para o sinal de impureza? Como se a Torá estivesse dando um ênfase que esse sinal de pureza também está, Deus me livre, comprometendo a kashrut, a pureza do porco. Ou seja, assim, por causa que ele tem casco fendido, ele não é puro. Tipo, uma coisa assim. Está dando ênfase no sinal de pureza dele, que isso é a coisa mais grave no diagnóstico dele como animal impuro. A coisa mais grave é o fato dele ter um sinal de pureza. E aí, chegamos no Divrei El, o Rabi El de Satmar, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar, isso já vai para um assunto espiritual. Ao mesmo tempo que a Torá te traz o assunto material, que é o fato de ele ter um sinal de pureza só vai ser usado se a pessoa encontrou esse animal no meio do deserto, ele sabe que ele não é um porco e vai ser usado naquelas circunstâncias. Mas a Torá também ela é vista de uma maneira mais profunda. E essa maneira mais profunda diz o Rabi El, que o motivo de a Torá diagnosticar um animal impuro, dando ênfase ao sinal de pureza dele, falando que olha que grave que ele tem casco fendido, vem nos ensinar que existem pessoas que eles têm um lado bom e eles têm um lado ruim. E que por causa do lado bom deles, tipo a pessoa é uma pessoa religiosa, então você fala, uma pessoa religiosa, então você confia nessa pessoa, então esse é o sinal de pureza dele, é o casco fendido. Mas por trás disso se encontra, Deus me livre, um animal impuro. Então diz o Midrash, assim fala, o Rabi conta pra gente, que o porco ele sai do chiqueiro lá, não sei como chama o lugar onde ele mora, ele sai do pântano lá eu não quero, a gente está numa mesa de Motzei Shabbat, não vou descrever como é esse lugar. Ele sai mostrando as patinhas, ele tem um casco fendido. Ele sai mostrando, falando assim, olha, eu sou coxa, não precisa nem verificar se eu sou ruminante ou não, olha, aqui está na cara que eu sou kasher. Então, o Midrash, o Rabi El, ele traz o Midrash, que o Midrash compara o Esav ao Chazer, que o Esav, tipo, ele fala, olha, eu sou politicamente correto. Tipo, eu não vou entrar em detalhes de política, né? Todas as ONGs europeias, os Bnei Esav, que eles estão fazendo a maior bagunça em Israel, apoiando, Deus me livre lá, confusão dentro do país. A gente perdeu a moral com os países árabes, ficou a maior confusão dentro de Israel, com o apoio dessas ONGs que pagam salários e tudo para como se vai, para ser politicamente correto. Então o Chazer, ele é assim, por causa que ele se apresenta, o Rabi El de Satmar, ele fala, o Chazer representa uma pessoa que ele se apresenta como uma pessoa religiosa, por causa disso você confia nela, mas que por trás disso Deus me livre. Então o sinal de pureza é mais grave do que o sinal de impureza, porque o sinal de pureza é o que está te caçando lá, o que está te levando para, Deus me livre, para a desgraça. Então por isso que a Torá dá um ênfase que olha que grave que ele tem o casco fendido, porque nesse caso é uma coisa muito grave, que a isca dele para te pegar é o fato dele ser uma pessoa religiosa, tipo assim diz o Rabi El aqui. E vamos agora para um assunto mais profundo ainda. O Hatam Sofer
Hatam Sofer de Pressburg, um grande tzadik, ele analisa um midrash que no futuro o porco vai ficar kasher. O porco vai se tornar um animal puro. E a linguagem é, por causa que o nome do porco é Hazir, e diz o midrash, Hazir é uma linguagem de voltar. Diz o midrash, por que a Torá chama o porco de Hazir? Porque Atid la Hazor, ele futuramente ele vai voltar a ser kasher. E só que o porco nunca foi kasher. Então entramos num problema. Pera, o que você vai voltar a ser kasher? E por que teria que voltar a ser kasher e não se tornar kasher? Por que precisa desse detalhe? Voltar a ser kasher. Então, o detalhe importante é que se um cavalo e uma égua se casaram e eles tiveram um potrinho e o potrinho nasceu ruminante com casco fendido, virou atração. Todo mundo foi lá, os cientistas foram verificar, o potrinho ele é ruminante com casco fendido, mas é um defeito na natureza dele, ele nasceu defeituoso, ele nasceu ruminante com casco fendido. Isso não torna ele um animal kasher, ele continua sendo visto como um cavalo, mas é um cavalo que tem um defeito. O defeito dele são 2 sinais de pureza que nasceram junto com ele. Então tem uma regra, kola yotzei min hatamei tamei, tudo que sai do impuro é impuro. Por que a gente precisa dessa regra? Um dos motivos é esse, que se uma porca teve alguns filhinhos, e os filhotinhos, eles nasceram ruminando, eles continuam sendo considerados para nós animal impuro. Quer dizer, não tem jeito no momento de kasherizar um porco dessa maneira, porque o fato dele ter saído de uma porca, mesmo que ele rumina, ele continua sendo impuro. Mas, diz o Hatam Sofer, que no futuro a natureza do porco vai se refinar. Hoje, todo animal impuro, por que ele é considerado animal impuro pela Torá? Porque ele tem uma alma. Essa alma é uma alma pura, mas ela está amarrada na Sitra Achra, está amarrada no lado impuro. Ela não tem como sair de lá. Então, na hora que a pessoa come o animal impuro, ela se liga a Deus me livre, ao lado espiritual do animal que está amarrado nas impurezas. Então isso puxa essa pessoa para baixo. Nesse caso, então, diz o Hatam Sofer que primeiro vai acontecer da alma do animal ser a gente não fala trocada, porque quando você entra no Shabbat, está escrito no Zohar que no Shabbat nós recebemos uma alma nova. Só que a intenção do Zohar, diz o Arizal, não é que vão ter 15 milhões de encostos. Não é que você vai receber encosto, você vai começar a Shabbat. Já entrei no Shabbat. Não é um encosto. Quer dizer, a sua alma, ela sobe de nível, mas ela sobe tanto de nível como se ela se tornasse uma alma nova. A mesma coisa com a alma do porco. Não é que Hashem vai tirar a alma do porco e vai colocar outra alma. É que Hashem vai liberar essa alma que ela está amarrada na Sitra Achra, vai liberar ela da Sitra Achra, e aí ela vai ter um upgrade, ela vai subir para um nível de pureza, e aí esse upgrade, diz o Hatam Sofer, um hidush muito grande, vai causar com que o corpo do porco se adapte à alma pura, desenvolvendo sinais de pureza. Ou seja, o animal impuro, ele tem o corpo é sempre adequado para a alma que ele tem. O corpo é o receptáculo da alma. O corpo expressa a alma que aquele animal tem. Então, na hora que a alma dele se libera da Sitra Achra, se torna uma alma pura, aí ele desenvolve sinal de pureza, e aí vamos entrar em outra
categoria de classificação. Aí vai ser... então diz o Hatam Sofer, o porco que estava antes da Geulah, a pessoa congelou um porco. E depois da Geulah o porco mudou, ele ficou kasher. Mas o porco congelado continua sendo não kasher. Isso que a Torá fala, que o animal que tem um sinal só, ele não é kasher, vai continuar. Só que não vão ter animais assim. Esses animais não vão mais existir. Mas se você tem um desses, descobre lá nas geleiras do Polo Norte, que já nem vai mais ter, né? Está tudo degelando, mas vamos dizer assim, na Antártida, degelou uma montanha, você encontra um porco. Você fala, agora todo porco é kasher, mas aquele porco congelado não é. O porco que não ruminava continua não sendo kasher. Esse é o detalhe. Essa era a nossa parashá de hoje, Parashat Shmini, com o Divrei Yoel, um Hidush muito grande, com a presença da nossa querida família que veio de Londres. Baruch Hashem, agora vieram morar definitivamente no Brasil. Aruhame. Oiê! Olá, oi, Xexê. E a chefinha, a chefa quer dizer fartura. E o nosso querido Jorginho de Pernambuco, ele vai para Israel, para Yeshiva, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, vai ter Geula, Mashiach, antes do Irã chegar lá, já vai ter Geula. Se Deus quiser, amém, amém, amém. Então, no mérito do estudo de Torá, de todos nós e todos vocês que estão nos ouvindo, na hora que você ouve uma aula de Torá, nossa, você aproxima a Geulá. E não só diz o Rabel, você faz com que a Geulá aconteça de uma maneira mais agradável. Esse que é o detalhe mais importante aqui. Então, Shavuot Tov para todos, Shavuot Tov para o nosso querido casal da Inglaterra, que acabou de voltar. E para o nosso querido Jorginho, que está viajando para Israel. Shavuot Tov para todos vocês, Atzlachá, Brut, Panassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo.